Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta com mais um Espaço Aberto Cast. E antes da gente começar aqui essa entrevista maravilhosa de hoje, eu gostaria de pedir que vocês sigam o nosso canal Espaço Aberto Cast, ativem o sininho, deixem um like e também, não menos importante, né? Curtam lá o nosso Instagram, @espaçoabertocast, para vocês ficarem aí por dentro de todas as novidades, de todas as entrevistas, nossos convidados e tudo mais. Tá? Conto com vocês. E, bom, vamos apresentar, né, sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado de hoje aqui, que é uma pessoa incrível que eu conheci há pouco tempo, praticamente meu vizinho. Tem uma história de vida maravilhosa. Vocês vão ver isso hoje aqui. E ele é terapeuta vibracional, mas o que é essa terapia, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre terapia, sobre prosperidade, orações. Então, quero apresentar aqui o Lele Abdala. Uhul! Aquele que bate palma pra ele mesmo, né? Bem-vindo, Lele. Gratidão, amor, gratidão. Muito feliz que você esteja aqui hoje comigo. Pra mim é uma honra incomensurável. Eu já vi várias vezes esse programa no outro canal de YouTube. E eu sempre achei lindo aqui. E eu manifestei estar aqui, porque eu olhava e falava, ai, que bonito, né? Que legal, uma hora eu quero estar lá e tô. Aí tá. Gratidão. Legal. Então, eu gostaria de saber aqui do Lele, né? Você trabalha com a terapia vibracional. E as pessoas confundem muito com terapia holística. Uhum. E como que funciona um atendimento de terapia vibracional? Ótima pergunta, amor. Na realidade, são as mesmas coisas, que tem nomes distintos. Tem terapia vibracional, terapia emocional, terapia espiritual, terapia holística. É a mesma coisa, gente. Terapia vibracional é um nome mais bonitinho pra gente sair do misticismo que as pessoas colocam, né? Quando coloca terapia holística, você já imagina muito incenso, muito cristal. Eu amo tudo isso. Porém, a terapia vibracional, ela vai além desse movimento, né? Eu acho que fica um nome mais bem aceitável pela população no geral. Basicamente, a terapia holística também. Quando a gente está falando de terapia holística, a gente está falando de tratar não só os comportamentos. Eu estou falando de tratar suas emoções, seus comportamentos, o lado espiritual e o lado mental, a sua vibração também. Então é bem interessante. Mas na grande maioria das vezes, se uma pessoa me procura, eu vou primeiro ouvi-la. Claro que tem gente que quer receber uma sessão de uma ferramenta X, porque ela viu na internet, no YouTube, tá bombando, e ela já vem procurando Theta Healing, barras de Axis, Tantra, e por aí vai. E agora tem pessoas que vêm com uma questão. 90% das pessoas que me procuram são relacionadas a dinheiro. Por quê? Porque eu atraí isso. Eu fiz esse movimento. Inconscientemente ou conscientemente eu fiz isso, então eu sei que tem a ver comigo. Uhum. E isso já fala de um movimento seu, né? Que lugar é esse que você não tá percebendo que tudo que tá acontecendo na sua vida, quem criou foi você? Então para de colocar a culpa em chefe, para de colocar a culpa em marido, para de colocar a culpa na família, no pai, na mãe, é você, lindo ser. Quando você começa a se autorresponsabilizar pelas maravilhas e pelas merdas que você criou na sua vida, você se sente tão responsável que você sabe que se você criou as merdas, você pode ir lá e criar flores. Agora, se é uma outra pessoa que criou aquilo na tua vida, quem é que vai mudar? Porque você é uma vítima, e vítimas nunca mudam nada. Então o primeiro lugar que a gente precisa sair é do espaço da vítima. Gente, assim, querendo quantificar mesmo, percentuar, de todas as pessoas que me procuram, acho que umas 80% estão no espaço da vítima. E a vítima nunca consegue mudar nada. Porque você não foi o criador. Alguém fez aquilo com você. Foi teu diretor, foi teu pai, foi o trânsito. Não, bebê, você saiu atrasada, você sabe que o lugar é um drama pra chegar, tinha que ter saído mais cedo, percebe? Então a gente precisa começar a se autorresponsabilizar. Não pra gente se não pra gente se chicotear. Porém, pra gente perceber que a responsabilidade está conosco. Se a gente criou aquilo, a gente consegue ir lá destruir e descriar desde o ponto de origem. Caramba, pesado isso, hein? Mas é interessante. E é um dos espaços mais desafiadores. Não vou falar difícil, difícil é uma crença limitante. Desafiadores de sair. O lugar do vitimismo. A grande maioria de nós estamos no vitimismo. Eu tenho zero paciência com vítimas. Eu não sei você. Mas assim, é claro que eu ouço histórias de amigos, de colegas, de vizinhos, mentorados, pacientes, alunos, mas você começa a ficar muito no vitimismo e eu falo, Jesus, porque
É uma energia, o vitimismo é uma energia que se instala na pessoa e que a pessoa ela quer te comprovar que ela é vítima. Ela é um coitado do lindo do universo e você tem que ter dó dela, se compadecer. Lindo ser. Não, para o universo não existem vítimas. Para o universo, claro que mediante as questões dessa realidade, né, desse mundo, existem as vítimas. Tô falando pro universo. Pro universo não existem vítimas, não existem falcatruas. Tudo que você criou, quem manifestou foi você, nessa realidade ou em outras. Olha, acredito que muita gente que está assistindo isso está se identificando, porque né, todo mundo tem alguma história, né, de família difícil, enfim. E é preciso ter muita coragem para começar a se responsabilizar. Exatamente. Muita coragem. Às vezes a pessoa não consegue, né, sair desse lugar. Porque não se responsabiliza. Exatamente. Não, mas eu sou uma vítima, não. Eu fui maravilhosa com ele me traiu. E bibibi, bababá. Não tô ridicularizando nem minimizando a sua dor. Eu tô te dizendo que você precisa sair desse lugar. Existem espaços muito mais expansivos nessa realidade para que a gente possa criar algo diferente. No mesmo lugar, a gente não vai conseguir criar algo novo. Não tem como a gente mudar uma história com a mesma mentalidade que criou aquele problema. Percebe, lindo ser? Então sai desse lugar e cria algo novo. Ou muda ou morre. Não tô falando pra você morrer, tá? Pra você se desviver. Tô falando morrer energeticamente. Ou muda ou morre. Exatamente. Inclusive, até postei uma coisa ontem, né? Falei que eu tava motivada na academia Eu vi. por você, né? E é o que você tá falando, né? Eu precisei matar uma Isabelle que tava gordinha por causa de um luto pra começar um movimento novo. Que bom, motivada pela sua indicação, pela Gratidão, sua... meu amor. Eu fico muito feliz de ser uma contribuição pra você, de fato. E é isso, né? Às vezes a gente tem que matar esse antigo Isso. eu, né? E buscar se recriar, né? Se recriar. É o tempo de uma inteiro. maneira diferente, né? Se a gente entrasse num espaço de que não existe nada de errado, imagina que maravilhoso seria se a gente pararia por alguns instantes ou durante todo o tempo de julgar as pessoas. E se não existisse nada de errado com você e nem com ninguém? E se existissem apenas escolhas? Que leve seria, percebe? Ela não tá errado, ele não tá errado. Porque quando a gente vai pro julgamento de quem tá errado, cria uma separação. Tudo que a gente julga, a gente se separa. Então, vamos parar de julgar, vamos começar a ser mais acolhedores e vamos perceber espaços mais expansivos de estar aqui nessa dimensão. Pra gente criar algo novo junto. Exatamente. E para a gente mudar um pouco aqui, estudando um pouco essa trajetória, né? Eu vi que você ministra cursos há quase 10 anos, é isso? Isso, amor, quase 10 anos. E tem temas variados, né? Você fala de vários assuntos como barra de Axis. Sou apaixonado. E sistema arcturiano de cura multidimensional, como que funciona, por exemplo? Sistema arcturiano de cura de Volta. Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional é um curso belíssimo. Tem quatro formações, né? 4 etapas, 4 níveis de formação. É um curso muito profundo e mudou a minha vida em vários níveis e ele é extremamente robusto. Para o ensinamento mesmo. Ele fala de códigos, basicamente, para quem não entende muito de terapia vibracional, é como se fosse um reiki. Só de uma maneira um pouquinho mais profunda, ou talvez diferente. Ele lida com lugares energéticos do campo que o reiki não vai. Então é bem interessante, bem profundo. Para quem está assistindo a gente agora e, por exemplo, nem tem ideia do que é o reiki, o que você pode falar? O reiki é um tratamento energético que foi canalizado por Mikao Usui. E ele é maravilhoso, é mágico, ele basicamente trabalha com imposição de mãos, é uma das terapias mais aceitas que existe em todo o mundo. Aliás, tá dentro do SUS, né? Dentro das terapias integrativas já há um bom tempo. Então existem terapeutas holísticos que recebem com carteira assinada, com reiki. Ele é muito profundo, é muito mágico, basicamente ele vai... É muito além disso, tá, gente? Mas vou falar de uma forma mais rasa aqui para um fácil entendimento. Ele vai limpar as camadas energéticas do seu campo que tá trazendo aquele entrave. Vai trazer calmaria, vai trazer leveza, vai trazer alegria, vai limpar os chakras. Lelê, o que são chakras? Os chakras são esses lugares energéticos que a gente tem no campo, que são pontos de força, pontos de luz, que podem estar bloqueados ou não. Então o reiki ele vai limpar cada um desses 7 chakras principais e vai te trazer um espaço de muita harmonia, muita leveza, muita calmaria.
O Reiki é a arte de atrair a felicidade pro ser. Então, é um movimento muito bonito, muito profundo e muito leve de se fazer e de se receber. Legal. E o Pleiadianos, como é que funciona Uou! esse curso que você ministra? Do que ele trata? Gente, lembrando que assim, esse é um papo de ET? É um papo de ET sim. Lelê, não acredito em ET. Tá bom, eles continuam existindo. Lelê, eu acho que só existe a gente, porque nós somos assim, os pica das galáxias, e em todo o universo existem bilhões de outros planetas, bilhões. Mas só a Terra é habitada, tá bom? Se você acredita nisso, beleza. Basicamente, o curso Tamiana é uma canalização de Juan Manuel Giordano, e ele canalizou alguns símbolos de Tamiana que são muito incríveis. Ele canalizou, aliás, através do nome também, né? Que vem de uma entidade, uma energia cósmica que ele canaliza. Tamanai, que deu o nome de Tamiana. E é uma terapia linda, extremamente incrível, que trabalha com cristais de quartzo, símbolos que contêm som, energia pleiadiana. É uma das terapias com mais assertividade que eu trabalho. Eu faço muito barra de axis. Porém, quando eu faço Tamiana, 95% das pessoas abrem os olhos depois de receber a sessão e falam: o que foi isso? Porque vem em memórias. É pra todo mundo? É pra todo mundo. Qualquer pessoa Qualquer pode... pessoa. Origens, não. Origens é uma vertente de Tamiana. Origens não é pra todo mundo. Origens, a pessoa tem que ser uma pessoa mais aberta, tem que estar em um estado de permissão diferente, tem que ter recebido Tamiana pelo menos umas 2, 3 vezes. E o que seria Origens, Lelê? Origens vai resgatar os fractais do tempo. O que são fractais? Pedaços nossos que estão soltos no tempo e espaço. Por exemplo, partindo do ponto de vista que você entende sobre reencarnação e que você é reencarnacionista. Vamos dizer que você viveu 20 vidas. E cada uma delas você tinha um dom. Nessa vida você tem um dom, não tem? Em outras também você tinha. Quando você recebe Origens, ele tende a resgatar esses pedaços desses dons, essas partículas desses dons que estão perdidas no tempo e espaço. É uma terapia muito profunda, muito linda e muito expansiva. Eu fiz ontem e a mulher tá de boca aberta, já mandou áudio assim até agora. Falou: Lelê, o que é aquilo? E a mulher é evangélica. Eu adoro trabalhar com quem é descrente. Fala: você é descrente? Você tá tudo bem, deita aqui. Eu adoro. Deita aqui que você vai... Porque é mais vai difícil, passar né? a acreditar. Exatamente. Né? Então é muito profundo, amor, é tudo muito bonito. Eu sei, esse papo é um papo pra quem acredita em energia. Então talvez quem não acredite pode ser uma grande bobagem tudo que tá ouvindo. Só que assim, eu tô percebendo que todos esses grandes vazios, essa grande ansiedade, todos esses espaços que a gente tá vivendo, vem dessa dificuldade, ou essa falta, esse esquecimento que a gente tá tendo agora de olhar para as coisas do céu. Claro que a gente tá vivendo num mundo, né, de físico, só que é um mundo físico e também espiritual. A gente precisa se lembrar das coisas do céu. Tudo bem se você não gostar de terapia holística, mas tem vários outros movimentos que você possa se lembrar, que você possa se afeiçoar, se reconectar, para que você se lembre que você é um espírito vivendo uma experiência humana, e não o contrário. E por que você acha que as pessoas estão tão distantes, assim? Você falou agora das coisas do céu, né? Por que as pessoas podem estar tão distantes dessa visão, enfim? Ótima pergunta. Pela identificação com as coisas da Terra. A gente está tão Apego identificado, às coisas a gente materiais. Tá tão acreditando, tornando tudo isso aqui tão vital, valioso e real, que a gente está se desvivendo. São palavras que não podem dizer no YouTube, gente, espero que vocês entendam. Vocês entenderam já o que é desviver, né? A gente se desvive o tempo inteiro. A gente termina um relacionamento, vai lá e se desvive. A gente levou bomba na escola, na faculdade, vai lá e se desvive. A gente engordou 10 quilos, 15 ou 30, se desvive. A gente fica vendo perfis em redes sociais de pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente, no corpo, na vida, a gente vai lá e se desvive. Uma das grandes questões que a gente vive nessa realidade agora, que causa muita ansiedade, são as redes sociais. E essa identificação que a gente tem com as coisas da Terra. A gente acredita em tudo isso aqui. Lindo ser, eu posso te garantir, eu faço acessos pro outro lado do véu. Nada disso é real. Quanto mais você se identificar com isso, mais tristeza você vai ter, mais pesar você vai ter, mais sofrimento no seu campo você vai ancorar. Existe um outro mundo, um novo mundo esperando por você. Você pode ter se esquecido do céu, mas o céu não se esqueceu de você. Pesado, hein?
Para a gente refletir bastante. Eu me lembrei aqui agora, você falando, né, contando dos cursos, você falou da Tameana e eu vi uma entrevista sua onde você falou de uma pessoa que você atendeu que não sentia nada quando você aplicava essa terapia, né? Se você puder falar um pouquinho sobre Claro! isso. Patrícia, vou logo dar o nome aos bois. Patrícia. A Patrícia, ela me conheceu através de redes sociais, se eu não me engano. Há um tempo já, tem uns 4 anos. Foi antes da pandemia, pra ser sincero, deve ter uns 5, 6. E ela me conheceu e queria receber sessão. Foi lá, recebeu sessão, fechou um pacote pra ela e pros pais. Então, toda quarta-feira ia ela, a mãe e o pai. Ficavam um na sala, outro ia receber. Ficavam na sala, outro ia receber. Eu atendo em casa. Tem um espaço lá pra receber. Pra atender as pessoas. E aí, beleza. Pai sentia tudo, transformava mil coisas. A mãe também, nossa, foi uma transformação muito grande. Patrícia não sentia nada. Era apenas assim, uma levezinha e olhe lá. Patrícia não sentia nada, não sentia nada, não sentia nada. Me incomodava bastante, porque você começa a ir pro errado de você, né? Uai, mas o que será que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô cansado no momento de atendê-la? Trocava o horário, colocava ela primeiro. Nada. Resumo, Patrícia fechou um pacote de 10 sessões pra ela, pro pai dela e pra mãe dela. Mãe e pai super satisfeitos, mudaram muitas coisas vibracionalmente, emocionalmente, internamente e de forma comportamental também na vida. A Patrícia não mudou nada. Patrícia só dizia que sentia uma certa leveza, uma certa calmaria. Mas ela dizia que essa calmaria ela também sentiria se ela encostasse no sofá e ouvisse uma meditação por 20 minutos. E eu ouvi e falava, ah, tá. Ah, tá, aquela cara de pastel, né, que a gente fica quando a gente tá se sentindo nesse lugar de não tá entregando um bom resultado. Beleza. Passou um tempo, acho que quase um ano, a Patrícia fez aniversário e eu vi na rede social. A chamei, senti no coração, de dar uma sessão pra ela de Tameana. Nunca tinha recebido Tameana. Mas não era pra nada, era só pra dar, eu senti no coração de dar pra ela. Eu já tinha soltado aquele movimento dela sentir alguma coisa. E foi uma das sessões mais incríveis desse mundo. Patrícia abriu os olhos e disse que viu pelo menos umas 3 vidas dela anteriores. E uma dessas vidas, ela foi uma grande bruxa. Mexia com bruxaria, mexia com magia. E ela fez como se fosse um pacto interno. Porque aconteceram muitas coisas naquela vida. E entre vidas, que é quando a gente tá um período antes da reencarnação, ela fez um pacto que ela não ia sentir nada. Para que ela não tivesse nenhum tipo de viés a ir para algum tipo de energia e, de repente, ela repetiu os mesmos erros do passado. Nessa sessão foi desbloqueada. Ela abriu o olho na sessão, olhou para mim, chorou, 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 chorou. Eu não sabia se tinha sido ruim, tinha sido bom. Que foi? Que foi? Ficou preocupada, Ela né? pediu um tempo para se recompor, foi ao banheiro. Perguntei se ela se sentia confortável em falar sobre o assunto. E ela começou a contar o que viu e pra mim foi impactante, porque eu não me imaginava que ela ia sentir isso, que ela ia ver alguma coisa. Então, as respostas de Tameana são bem lindas e bem profundas. A gente não sabe o que vai fazer. Eu tô indo pra limpar as suas energias, seus chakras. Só que de repente vai desbloquear uma outra questão. Teve uma mulher que foi receber, que tinha desbiose. Às vezes a gente tem bloqueios que não sabe também, Porque a né? pessoa também não me contou, né? Então, e a mulher foi pra limpar o campo dela mesmo. Já que tava pesada no trabalho, tal. Recebeu uma sessão e ela se curou de desbiose. Eu não tô dizendo pra você que você precisa não ir no médico, que você não precisa fazer seus exames, não é nada disso. Tô trazendo exemplos do que já aconteceu e nem tô dizendo que vai acontecer com você também. Com ela aconteceu. Teve um rapaz também, um policial, que tinha acabado de passar pelo falecimento do pet dele, que foi embora pro outro lado do véu. Ele era apaixonado e fizemos uma sessão pra ele se recompor, porque ele tava muito mal energeticamente. No meio da sessão ele começa a chorar muito. E eu fiquei, meu Deus, o que será que tá acontecendo, né? Porque eu também sou humano, também tenho curiosidade. Aí eu fiquei na minha. No final ele falou que ele sentiu a Mel pulando nele. Ele viu o rosto dela, de com o olho fechado, ela lambia ele. E as lágrimas eram de amor, assim. Então, Nossa. também é um tratamento muito bonito e muito profundo, mediado pela equipe de Pleiadianos. É muito lindo. Se Quero você fazer puder, esse tratamento, viu? Depois eu volto receba. aqui com o Lelê pra É a gente coisa falar. mais linda do mundo. E pode ser feito presencial ou online. Tem diferença, assim, ou... Nenhuma. Às vezes o online é até mais profundo. Por que às vezes? Porque
não tem ponto de vista de localidade, localização. Às vezes, quando você vai num lugar, você cria alguns pontos de vista com o que você tá vendo, com o que você tá olhando, com o chão, com o lugar, com o barulho externo. Pontos de vista que você vai criando que às vezes impede você de receber. Então, são esses muros de resistência que a gente levanta. Quando você tá online, você precisa apenas deitar, relaxar, colocar seu telefone no modo avião para que ninguém incomode, criar um espaço seguro para você relaxar de fato, entrar em estado de vulnerabilidade. Por quê? Porque quando você entra em estado de vulnerabilidade, para qualquer coisa, é a única forma que tem de você receber com grandiosidade. Mas isso não é só terapia, isso é pra vida. Tá numa discussão, tá numa conversa, tá numa reunião, entre em estado de vulnerabilidade para você conseguir receber. Muitas vezes, quando a gente não tá com esse espaço de vulnerabilidade, a gente nem recebe do outro. A pessoa falou A, B e C e você entendeu assim até o J, H e por aí vai. Porque você não estava em estado de vulnerabilidade. A gente vai criando questões, né, e monstros, histórias na nossa cabeça. Então a gente precisa estar vulnerável para receber. Eu sei que em épocas de outrora disseram que a gente tem que matar um leão por dia, que a gente precisa lutar. Estamos em 2025. Era de Aquário. Nova era. Você pode acessar a sua vulnerabilidade. Eu te garanto, a vulnerabilidade te fará mais e melhor. Nossa, que lindo isso. Lindo. Eu não quero chorar, hein? Pra gente falar um pouquinho também da constelação, né? Você também faz essa Sim. terapia de constelação. Queria que você falasse brevemente como que funciona, né? As pessoas que vão fazer a constelação com você, geralmente, qual que é a queixa? Como que funciona assim, esse processo? Como eu tenho muitas ferramentas, né? Eu gosto de dizer que eu sou um terapeuta que usa praticamente tudo que existe disponível no universo, que foi inventado por humanos ou não, vibracionalmente, né? E espiritualmente. Então, eu escolhi fazer o curso. Não tem muito tempo, tem acho que uns 5 anos que eu me tornei constelador. Fiz o curso com o Hilário Trigo. Gratidão, aliás, por tudo. No começo foi bem desafiador pra mim, porque ele tem uma energia diferente de ministrar os cursos dele. E eu tinha uma questão que eu só recebia de pessoas que eram muito amorosas. Eu só conseguia receber... Eu recebia de outras pessoas, mas eu criava ponto de vista. Quando a pessoa não era amorosa, e foi maravilhoso ter ficado 2 anos com ele. Não é que ele não é amoroso, mas ele é muito direto, muito reto. E pra quem não conhece, até poderia dizer meio frio, assim. A forma dele ministrar, dele dizer. Só que muitas vezes o terapeuta, quem está ministrando ali um curso, ele vai usar a energia que se requer para que aquilo seja dissipado. Muitas vezes, no acolhimento, a gente não solta nada. Por isso que na terapia holística, espiritual, vibracional, ninguém vai te dar um lenço para chorar. Se você chorar. Porque no lenço que eu te dou, eu tô acolhendo a sua dor. Você não precisa soltá-la. Então nunca dê um lenço pra... É que nem quando uma pessoa tá prestes a chorar e você fala, não chora não. Não é? A pessoa vai chorar mesmo, porque Sim. é como se a gente estivesse intuindo ela a chorar. Como se estivesse dizendo pra chorar. Isso. A ideia é a gente não acolher a dor, para que a pessoa possa dissipá-la. Se a gente acolhe, a pessoa tá sempre naquele movimento. E aí a constelação familiar eu conheci desse jeito, e as pessoas que me procuram, a grande maioria das vezes tem questão com prosperidade. Porque tá completamente interligado. Se você tem 18 anos, 17, 20, 25, 40, 50, whatever é a sua idade. E se você tem questões com a sua mãe, você terá problemas financeiros. Você terá flutuações financeiras. A vida te trata como você trata a sua mãe. A mãe é o fluido. Ah, não acredito. Tá tudo bem. Ah, é tudo bobagem. Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Se você começar a colocar em prática, isso não tem nada a ver com o espiritual, gente. Visão sistêmica. É um olhar sistêmico sobre os assuntos. E muitas das vezes a gente se separa consciente ou inconscientemente dessa mãe. Como? Talvez você tenha tido uma mãe narcisista, uma mãe cheia de julgamentos, uma mãe extremamente desafiadora, uma mãe que gritava, ou que traía seu pai, ou que não te dava atenção. E você foi crescendo e foi percebendo tudo que você é hoje mediante ao que você viu da sua mãe, ou que você recebeu ou não recebeu dessa mãe. E inconscientemente você se separa dessa energia, para que você não seja aquilo. Porque todas as coisas que a gente não quer, não gosta, a gente se separa, não é? Sim. Por exemplo, tem uma pessoa que, sei lá, grita muito. Você não gosta, você gosta de falar baixo. Você vai andar com pessoas que gritam? Não.
Você se separa daquilo. Com a mãe, com o pai é a mesma coisa. Todas as vezes que você se separa dessa energia, você tira essa energia do seu campo, você tira um pedaço de você. Isso é energético, é espiritual também, é vibracional. E quando você tira a tua mãe de você, a tua vida não vai pra frente. Ponto. E aí, a grande maioria das vezes, a gente entra no BMM. O que é o BMM? Biomimetização da mimetização das dores, caminhos e realidades de outras pessoas. Tudo aquilo que a gente odeia nos nossos pais, a gente se torna. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, você fala... Tô fazendo igual a minha mãe fazia, meu Deus, o que é isso? Porque você não suporta. Porque você demonizou aquilo. A única forma de parar de fazer aquilo é tomar consciência sobre isso e fazer as pazes com a sua mãe. E quando eu digo fazer as pazes, lindezas, eu sei, às vezes é desafiador ter um pai que é uma questão, né? Um pai ou uma mãe que é um entrave. Existe como fazer as pazes com esse pai, com essa mãe dentro de você. Às vezes a gente tem que manter a distância saudável, eu sei disso. Já conheci vários casos, várias histórias que não dá pra estar do lado. Nem Só que se sempre você acha... a pessoa precisa, né, tá de frente com a mãe ou Nem com o pai, nem fazer sempre. Às vezes, um às vezes a ritual, pessoa também já fez a passagem Sim, pro outro sim. lado do véu e não tem como. Quando eu falo passagem pro outro lado do véu, gente, é morrer, tá? É a minha forma de falar. Porque eu não acredito que ninguém morre. Tudo que é vivo não pode morrer. Então, a gente faz a passagem pro outro lado do véu. E aí as pessoas me procuram nesse lugar. Ela vai fazer ali um trabalho comigo de Resonance of Money, que é um tratamento que eu faço para dinheiro. E aí a gente percebe no meio dessa mentoria oralizada que ela tem questão com o pai e com a mãe. Aí eu já falo, tá. A grande maioria das vezes tem coisas que são bem clichês. Se você tem muito problema de autoestima, problema com pai, com mãe. Se você tem uma dificuldade grande de terminar as coisas, começa um livro e não termina. Começa uma oração, para no meio. Começa uma academia e não consegue ter força, impulso para a vida. Problemas também com mãe. E por aí vai. Tem algumas questões que as pessoas me trazem que eu falo, tá, ela fala, e eu falo, como é a relação com a sua mãe? Eu preciso falar disso? Precisa. Pra eu entender algumas coisas. É péssima, porque minha mãe é isso, aquilo outro. Eu falo, tá. Então, você precisa fazer as pazes com a sua mãe pra ir além. Mas não tem outra forma? Não. E aí a gente trabalha isso de forma linda e muitas vezes com uma sessão. Uma sessão, uma pessoa já vê uma melhora absurda. Mais longe, eu fiz uma sessão esses dias, semana retrasada, com um homem policial. Extremamente sério, extremamente tal. Tem um movimento que é um movimento bem profundo, sistêmico, chamado tomada da energia da mãe ou do pai. E é muito profundo. Você leva a pessoa para movimentos profundos de cura, acessos que ela tem, algumas coisas que ela passou com mãe. Você leva ele para esse lugar. Como se fosse uma... Não é isso, tá? Mas é como se fosse uma hipnose meditativa que você leva ele para esse lugar. Cara, e foi muito bonito ver um homem de 43 anos, extremamente sério, sisudo, chorando assim, feito criança, de soluçar. Reconhecendo. Pelo Zoom, tá? Chorando, acessando e me mandando um áudio no outro dia. Você não tem noção como você mudou a minha vida. Gratidão por isso, Lelê, porque eu tô me sentindo tão leve. E aí ele contou que tá... Ontem, aliás, né? Que foi se pesar. Ele tava com muita dificuldade até de emagrecer. Ele já emagreceu, eliminou ali 2 quilos. Olha que interessante. Só de fazer esse movimento porque a grande maioria das pessoas que também estão acima do peso, a grande maioria, não tô dizendo todo mundo, são questões vibracionais. Se você come pouquinho, não come muito, você sabe que você não come muito. Cada vez você tá engordando mais, o que é que você tá comendo? Emoções. Quais são as coisas que estão guardadas dentro do seu campo que você não consegue soltar? Que tanto de mágoa é essa de pai, de mãe, de avô, de ex-namorado que você não consegue soltar e tá somatizando no seu corpo, criando tudo que você não gostaria? Percebe? E o que a pessoa faz? Tem alguma... Terapia. Terapia, mas tem alguma afirmação que a pessoa possa fazer para liberar esse tipo de bloqueios e mágoas, enfim? Tá, para soltar a mágoa especificadamente. Porque se você tá me dizendo que às vezes a pessoa tá engordando ali, porque são questões, né? Tudo que ela tá somatizando ali no campo, né? De repente pode ter alguma afirmação que ela possa fazer em frente a um espelho, alguma coisa assim? Vamos partir do pressuposto que essa pessoa não esteja escolhendo, tá? Se você não tem, você não tá escolhendo. Dinheiro. E ela não consegue contratar um terapeuta, com preço que talvez seja nobre, para fazer um trabalho para ela. O que ela pode fazer? Existe uma técnica maravilhosa. Tô passando aqui o néctar do néctar do néctar, hein? Que eu passo para mentorado, guarda aí. Existe uma coisa chamada lei do vácuo.
Uma técnica que foi criada por Bob Proctor e é sensacional. Joga no YouTube também que você vai ver várias pessoas explicando sobre a lei do vácuo. Ela não é tão difundida, mas quem conhece sabe como ela é potente. Você vai sentar durante 7 dias, ou 21, você vai perceber qual que é a volumetria disso, quando você vai precisar. E você vai escolher as pessoas mentalmente pra liberar o perdão. Ah, Lele, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu sou um alecrim dourado que nasceu no campo pra ser semeado. Tá bom. Aham. Senta lá, Cláudia. E aí, você precisa ser sincero. A primeira coisa que você precisa ser com você, pra gente acessar um lugar mais expansivo nessa realidade, é a sinceridade. Tá com inveja? Admita, pra você, não precisa ser pra ninguém. Tá com raiva? Admita. Porque são emoções. Todo ser nessa terra, em essência, ele é luz. Então você não é a raiva. Você não é o rancor. Você não é o ciúmes. Você não é o ódio. Você é uma pessoa, um ser humano, luz em essência. É um pedaço do Criador de tudo que é. Que vocês chamam de Deus. Isso está só passando por você. A única forma disso passar por você é quando você admite que você está sentindo aquilo. Então você precisa trazer consciência para aquilo. Como? Admitindo. A lei do vácuo você faz assim. Você senta numa poltrona, num sofá, em silêncio, com privacidade. Coloca uma música que você quiser ali, uma frequência, uma música leve que vai te acalmar. Traz uma calmaria pro teu campo ali, vibracional, pro teu corpo, com os olhos fechados por 5 minutinhos. E aí você vai, deliberadamente, de forma intencional, pensar em alguém que te magoou. Ah, Lele, não tenho ninguém. Só faz isso que vão vir várias pessoas, vai por mim. A partir do movimento que você faz isso, você começa a liberar um monte de coisa do seu campo. Teve uma senhora que foi receber sessão. Eu fiz várias coisas com ele, a gente não tinha sucesso. Fiz Axis, fiz Tamiana, fiz sistema arcturiano, fiz um processo que eu faço que é mais espiritual, leitura de registros acásticos. A gente não tinha o sucesso que ela queria. Eu percebi também que a gente não estava chegando em lugares muito expansivos. Uhum. Aí eu perguntei, a senhora tem mágoa de alguém? Não. Eu falei, não, a senhora deve ter mágoa de alguém, a senhora tem 67 anos, a senhora não tem mágoa de ninguém. Não. Faço oração pra todo mundo. Eu falei, tá bom, beleza. Vamos fazer. Aí passei pra ela a lei do vácuo. Todos os dias ela sentava, pensava em alguém pra liberar o perdão, ia falando. Aí você vai falando palavras, né? Que palavras? Ali as palavras que vindo pra você. Eu libero o perdão do meu coração, está tudo pago, está tudo feito. Eu libero tudo que existe entre nós, qualquer coisa que esteja pesado entre eu e você, eu libero agora com amor, com gratidão. Envolvo você em um invólucro de luz dourada, de amor, de simplicidade, de cura profunda, com as luzes do Criador. Vai falando com as suas falas. E aí, ela fez durante 7 dias, voltou. Na sessão, na outra semana, menino do céu, você é um bruxo. Falei, por quê? Veio umas 20 pessoas. Falei, jura? Lembrou. Eu tinha raiva do meu marido, eu tinha raiva de não sei quem, eu tinha raiva de não sei o que lá, eu tinha mágoa de não sei o que lá, de uma vizinha de 1980, um monte de gente. Lembrou de um monte de gente. E a partir desse movimento que ela fez, ela curou, não era pra isso, mas ela curou uma dor que ela tinha nas costas, que ninguém achava o que era. O marido dela começou a se curar de erisipela, e os filhos dela conseguiram tirar o passaporte. Tá interligado? Não sei, mas eu acho que sim. Porque tava tudo um imbróglio, sabe? Tava tudo encravucado. E depois que ela fez esse movimento, as coisas começaram a se afrouxar. Tudo bloqueado, né? Mas sabe que quando você traz um movimento de sanação ou de cura, não é só sobre você? Uhum. Não é só sobre As você. coisas em volta também vão achando o seu caminho, né? Isso é muito interessante. Eu vou testar também, vou fazer. Teste. E depois a gente volta para falar sobre isso. Lei do vácuo. Sentou, pensou em alguém, traz um movimento ali de soltura, de verbalizado, você vai falar, vai liberar palavras de perdão. Pode ser 5 minutinhos, 10 minutinhos, pode ser uma pessoa por dia, 2, você quem escolhe. Se você fizer uma pessoa por dia, tá ótimo. Faz isso por pelo menos 7 dias ou 21 dias. Você vai perceber uma melhora muito grande. 7 dias ou 21 dias tem algum motivo específico? Claro que tem. Que seria? Quando você for fazer, você... Tô brincando. Aquele que deixa o mistério no ar, né? Basicamente, quando você faz 7 dias, você vai criando um movimento neural de confidenciabilidade e também de ligação com uma sucessão de movimentos energéticos. É como, por exemplo, se você vai na academia, você vai musculando algo consciencial. Entendi. Existe como a gente muscular a nossa consciência, como né? Se fosse uma não só o nosso trilha corpo. neural. Isso. Então, por exemplo, quando você faz 21 dias de uma oração, quando você faz 7 dias de um movimento, quando você faz 3 meses de uma sessão, você sai com outro corpo. Músculos energéticos completamente diferentes. Então, quando você faz 7 dias ou 21 dias, é um movimento bem expansivo pro corpo e pro cérebro para realmente soltar e liberar o que tem ali no campo.
Sim. E ainda em relação à constelação, né? A gente falou sobre esses dias, numa ligação, a gente falou sobre um tema interessante. Você me contou alguma coisa até muito pessoal, você tinha uma irmã gêmea ou alguma coisa assim, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que funciona, porque eu também fiz uma constelação. E às vezes, aliás, eu conheço várias pessoas que ficaram com essa dúvida: por que que aparece lá gêmeos e como é que é essa história de gêmeos assim na constelação? E aí tinham dois bebês e como que é, canibaliza o outro? Eu não vou saber te Essa falar. parte que a gente falou foi o Dé, né? Foi É, o André, meu maridão, gente. Foi ele que falou, tá ali no backstage ali, mas essa parte foi ele que falou. Mas, basicamente, quando a gente fala de irmãos, e principalmente quando esse irmão não foi inserido no campo, toda exclusão busca esse movimento de estar, de ser. Então, por exemplo, vamos falar da minha vida, vai contando a história basicamente de forma rápida aqui. Eu nasci e era gêmeos. Mamãe sofreu um aborto espontâneo da menina, com poucos meses, ficou eu. Beleza. Minha mãe me contou isso, assim, sei lá, eu tinha uns 10 anos, alguma coisa assim, mas eu nunca tornei isso vital, valioso e real. Sempre quando me perguntavam, você é filho único, eu sempre disse que sim. Sempre disse que sim, a vida inteira. E eu tinha muita flutuação. Flutuação emocional, flutuação energética, flutuação financeira, flutuações. Muito bem, muito mal. Muito bem, muito mal. Até que um dia fui fazer uma constelação. Minta, eu ouvi um constelador dizendo na televisão isso e eu fiquei. Faz sentido. Beleza. Aí eu fui fazer chocada. minha primeira constelação. O constelador veio com bonequinhos e falou assim: olha, tem uma pessoa que precisa ser inserida aqui. Toda exclusão requer uma compensação. Tem uma pessoa que precisa ser inserida aqui no campo e é uma moça, né, que eu tô vendo aqui. Eu falei, moça? É, da sua história. Sua mãe tem mais um filho? Eu não. E eu já pensei, Nossa, nossa, esse cara é ruim, né? Falei, ixi, esse cara não é bom. errou. Eu aqui, ó. Já errou! Eu já pensei, nossa, esse cara é muito ruim, gente. E aí ele dava 5 minutos, ele. Tem uma moça aqui no campo que ela precisa ser inserida. É uma mulher mesmo. Uma menina, uma mulher. Eu falei, não tenho, eu sou filho único. E tipo, já nervoso. Aí ele falou de novo. Você não teve assim. Aí, desse momento ele falou: você não teve uma irmã, sei lá, um aborto, alguma coisa assim? Ele tava jogando mesmo, ele não tinha certeza, mas ele viu que tinha uma mulher no campo. Uhum. E aí eu falei: aborto sim. Aí eu falei: tá, mas minha mãe que teve, eu era gêmea. Aí ele. Era Quando eu isso. contei, aí ele. Não, faz todo sentido. Aí ela precisa ser incluída no campo. Ela precisa ser batizada, ela precisa ter um nome, né? Ela precisa ter um nome, ela precisa ser incluída no campo. A partir de hoje, nunca mais diga que você é filho único. A inclua no movimento sistêmico. A inclua no movimento sistêmico. Porque senão isso vai se repetir. Porque não começou com a gente. Muitas vezes a gente está honrando um pai, um avô, um bisavô, um tataravô. Não começou com você. Independente do que você esteja passando na sua vida agora, pode ser que você esteja honrando alguém para se sentir pertencente àquela família. Não começou com você. Inclusive tem um livro maravilhoso. Acho que eu até te passei, né? Eu fiquei de Você passar. ficou de passar. Esqueci. Vou cobrar Chamado, hoje. eu vou te mandar. Chamado Não Começou Com Você. Leia esse livro, que esse livro é maravilhoso e muito expansivo. Quando eu comecei a incluir essa irmã, minha vida começou a mudar. De forma bem profunda. E aí eu fui fazendo outras coisas também pra mudar mais. Mas principalmente financeiro, mudou muito. Nunca mais disse que eu era filho único. Tem já uns, sei lá, 4, 5 anos. E eu comecei a incluí-la de forma bem profunda. Isso é bem interessante, porque no caso, a sua mãe, ela soube da perda, né? A minha mãe não soube. Ah, Então, eu já vi vários casos, assim, que às vezes acontece de se identificar na constelação que tem os gêmeos, mas a mulher nunca nem chegou a saber que estava esperando, né? sim. Esse foi o meu caso, por exemplo. É um movimento muito bonito e muito profundo. Caso você tenha algum tipo de dúvida, se é verdade, se não é verdade, se é fake news, o que é constelação familiar, tem uma série maravilhosa na Netflix chamada Uma Nova Mulher. Tá na Netflix, assista. Claro que é um romance, né, gente? É um drama, tá um pouco romanceado ali, mas é uma série, né? Então, mas retrata um assunto de forma quase fiel
a como acontece numa constelação. Assista essa série para você entender melhor sobre o que acontece nos movimentos sistêmicos. Olha a dica, hein, gente? Vamos acompanhar essa série. E agora eu queria entrar num tema relativo polêmico. Não é sensível. Sensível vai chegar já já. Eita! Polêmico. Estamos chegando aqui ao Dia dos Namorados, né? Ah, E aí, eu queria te perguntar, para quem tá solteiro, igual o nosso diretor ali que tá, e o nosso outro diretor ali também, existe alguma oração que a pessoa possa fazer, algum movimento que a pessoa consiga fazer para mudar essa realidade? Que você possa dar uma dica? pra quem tá solteiro, Isso. bom, primeiro de tudo você precisa fazer as pazes com o seu último relacionamento. Tudo aquilo que não é curado é repetido no seu campo, né? Lição não aprendida, lição repetida. Quando você não cura o que aconteceu na sua última relação, aquilo tende a se repetir. Quando você demoniza uma pessoa por uma questão, aquilo vai ser trazido novamente para você. Vai voltar para o teu campo. Por quê? Porque o universo é um grande FDP? Não. Porque essa vida é feita de entraves, para que a gente ultrapasse esses entraves. Quando o universo percebe que aquilo é uma questão para você, ele te traz mais daquilo. Porque ele é um grande FDP? Novamente, não, porque ele quer que você passe de fase. Então, muitas pessoas, às vezes, trocam de relacionamento e troca só a pessoa, né? Mas a história mesma, ou tem alguma coisa de abuso, narcisismo, ou traição, muitas questões. Você fala, mas de novo isso? Nossa, mas 3 anos, mas de novo isso? O que tá acontecendo comigo? Não, eu tenho dedo podre, você não tem dedo podre. Você só precisa parar um pouquinho, ter ali seus 1 ano, 2 anos, meses, não sei, olhar pra dentro e tratar as suas questões. Quando você começa a tratar as suas questões, você começa a atrair pessoas diferentes. Mas primeiro precisa tratar as suas questões. Porque relacionamentos são espelhos. Sempre. A pessoa ela vai falar de você na luz ou nas sombras. Sempre. Por isso que ela é a pessoa que mais vai apertar os seus gatilhos. Nossa, ele fala que cada coisa que ele me irrita tanto. Claro, ele é a sua luz e a sua sombra. Relacionamentos são sempre espelhos. O universo colocou ele de uma forma bem orquestrada para curar questões em você e você nele. Percebe? Então, quanto menos questões você tiver, mais a chance de você ter um relacionamento mais leve, mais sadio. Se você não suporta a traição, pode ser que você manifeste uma pessoa que traia. Pode ser. Tô dizendo que vai ser. Por quê? Para que você cure isso em você. Porque é uma questão sua. De repente você tem uma amiga que tem uma vida parecida com a sua, mas não manifesta pessoas assim. Mas por quê? Porque para ela isso não é uma questão. Não é que ela gosta de traição, mas não é uma questão. Para ela, são outras questões. Essas outras questões vão ser manifestadas no relacionamento que chegar para ela. Então, não existe dedo podre, gente. Existem pessoas que não fazem terapia e que não olham para dentro. Lelê, todo mundo precisa fazer terapia? Todo mundo precisa fazer terapia. Terapia tradicional é incrível, terapia holística é incrível, vibracional é incrível, emocional é maravilhosa. Lelê, não posso fazer terapia, eu não escolho, não tenho dinheiro, acho chato. O que eu posso fazer? Meditação. Ai, não consigo meditar. Mentira. Todo mundo pode meditar. Você vai se sentar em silêncio. Eu posso colocar uma musiquinha? Posso colocar uma meditação guiada da Louise Hay? Meditação guiada não é meditação. Polêmica! Mas como assim tá escrito lá meditação? É um estado pré-meditativo. Aquilo não é meditação. Meditação é o silêncio absoluto da alma e do ser. Então, se você estiver ouvindo alguém falando, você não tá meditando. Percebe? Você vai sentar. Faça por 10 minutos, pelo menos, todos os dias. Crie uma constância disso. Lembra dos 7 dias, 21 dias que a gente falou? Neuroplasticidade. O seu cérebro pode aprender alguma coisa depois de um tempo que você estiver fazendo de forma corriqueira. Você vai sentar, sem música, sem nada. Você vai tirar as notificações do seu celular. Você pode colocar um timer ali. Pra quando for parar, né? 10 minutinhos. Você vai apenas fechar os olhos. Só isso. Você vai perceber que vai passar um turbilhão de questões na sua mente. E que não são você que as estão produzindo. O que é aquilo? E aí eu te trago. A neurociência já tem comprovação disso. 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossas. Todos nós somos como se fôssemos Bob Esponja universais. A gente está captando num raio de até 10 mil quilômetros. Inclusive é isso o famoso... Eu sei que isso é polêmico também, que eu vou falar agora. Inclusive é isso o tal do pensamentos intrusivos.
Claro que eu tô falando com a minha vertente, gente. Psiquiatra vai falar que é outra coisa. A minha vertente espiritual, energética, holística, vibracional, pensamentos intrusivos são sempre duas coisas. Obsessão ou questões de outras pessoas. A gente tá captando de outras pessoas. Lele, existe um processo pra gente soltar o que a gente capta de outras pessoas? Sim. Você vai dizer, intencionalmente, de forma deliberada, a quem pertence isso. Devolva ao remetente, com partícula de consciência anexada. A quem pertence isso? Devolva ao remetente, com partícula de consciência anexada. Vai dizendo. Isso eu aprendi dentro de Access Consciousness. Estou trazendo mais um presente aqui para vocês. Essa é uma ferramenta profunda demais. Tem até aplicativo. Coloca aí a quem pertence isso que você vai ver o aplicativo. Que ele vai te lembrar de 1 em 1 hora, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos a fazer o processo. Quando você faz a quem pertence isso por pelo menos 3 dias consecutivos, você não está mais disposto nem aberto a se engendrar em nada que não seja seu. Use essa ferramenta. Não dá para se aprofundar muito aqui nela, que a gente tem pouco tempo. Qualquer coisa joga no YouTube. A quem pertence isso? Tem várias pessoas explicando. Pessoas que se curaram até de doenças só com essa ferramenta. Inclusive, você falou uma coisa bem interessante outro dia numa conversa nossa. Você tem tanto material ali grátis. Né? As pessoas às vezes, não tenho dinheiro para fazer uma terapia, não tenho como pagar, né? Terapia, você falou, é o ideal fazer todo mundo, se a pessoa puder fazer vários tipos, se ela puder, tá, gente? Eu sei que muita gente às vezes não tem essa condição, mas você me falou algo muito interessante. Tem tanto material lá no seu Instagram, no seu YouTube, tem os hacks, né, mentais, essas ferramentas todas que você está passando aqui, que você poderia até inserir num curso. Então, fica a dica, gente. É só acompanhar o Lele lá no Insta dele que vocês vão ver. Isso que você está falando é bem profundo. Tem vários amigos, eu tenho vários amigos expoentes, né, que são pessoas bem expoentes do meio da espiritualidade, da consciência, da energia. Terapeutas, oradores e tudo mais. Pessoas bem expoentes, bem conhecidas. E eles falam que eu entrego demais. De forma gratuita. Eles sempre falam isso. Eles falam, Lele, você entrega demais. O interessante seria você falar demais, entregar menos e cobrar por isso. Eu também acho que eu entrego demais, mas sinceramente, eu sou tão agraciado pelo universo. Eu não gosto de falar essa palavra, porque parece que é excludente, mas eu tenho tanta sorte de receber tanto. E uma das formas que você tem de ter mais dinheiro, sabe como é? Servindo. Primeiro você serve. Serve de forma profunda pro ser. Que o dinheiro vai vir, eu te garanto. Sirva primeiro. Tem uma coisa até bastante interessante que você falou para mim, também numa outra conversa, que foi sobre... Agora eu não lembro exatamente, mas que você entrega aquilo que você gostaria de receber, mais ou menos isso? Na grande maioria das vezes, tanto que a gente paga é o tanto que a gente está disposto a receber. Se você tem dificuldade para pagar alguém, você também tem dificuldade para receber daquilo. Você foi fazer seu cabelo. O cara lá, o hairstylist, arrasou no seu cabelo, pintou, ou fez um corte incrível, e ele cobra, trazendo aqui uma suposição, R$800. Amor, você vai dar aquele dinheiro com uma dó. Só falta segurar o dinheiro assim, porque não... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Percebe? Dê com leveza e com honra. Ele fez um trabalho incrível pra você. Eu tô falando de cabeleireiro, gente, mas pode ser qualquer outra coisa. A ideia é que a gente comece a honrar o trabalho do outro. A gente tá num espaço muito grande de mendigos espirituais. A gente quer. As pessoas... Por dia, gente, eu recebo pelo menos sem brincadeira, umas 150 mensagens de pessoas me pedindo. Empresários, não sei o que, jogador de futebol, não tô falando de gente famosa, não. Mas é todo tipo de pessoa, de profissão, me pedindo. Dessas 150 pessoas, que eu disse diário, 10 pessoas estão me perguntando o meu preço para fazer uma sessão comigo. Percebe onde está a energia das pessoas? Pedir. Por que não pedem para um médico? Por que não pedem para um... Por que o trabalho do terapeuta, ou quando você tem um dom espiritual, você não pode cobrar por isso? É meu trabalho. Eu estudei anos, e ainda estudo o tempo inteiro, sem parar, para entregar o melhor para você. Então eu posso cobrar sim. Eu não preciso ser pobre, não.
Ele não precisa estar rasgado, não. Vai na casa de um padre pra você ver. Vai na casa de um grande guia espiritual pra você ver como é a casa dele. Lotada de ouro. Então, solta esse ponto de vista que a gente precisa ser pobre, que a gente precisa ser humildezinho. Sai desse lugar. Senão a gente não consegue ser mais, né? Exatamente. Isso que você falou é polêmico. Vai na casa de um padre, vai. Vai na casa de Polêmico. um pra você ver, porque eu conheço vários. Eu E é tudo também. muito grandioso, é tudo muito opulente, percebe? Mas eles pregam o quê? Exatamente. Seja humilde. Aliás, a grande maioria das pessoas que tem muita dificuldade com criar mais dinheiro são os cristãos. Jura que você vai falar isso? Sim, Polêmica. juro que eu vou falar isso. Evangélicos também, mas mais cristãos. E, aliás, é uma coisa que a grande maioria dos pastores ou padres fazem, né? Não foi Jesus que te disse isso, querido. Eu te garanto. Caso você não saiba, Jesus era de uma família extremamente rica. Jesus não era esse pobrezinho que você vê nos filmes que andava rasgado, não. Quem te falou isso mentiu pra você. Você precisa ser rico, sim. É um pecado ser pobre. Quem te falou que você precisa ser pobre pra acessar o reino dos céus mentiu. Não acredita nessa falácia. Você precisa ser rico, sim. Chocada. Chocada. Bom, gente, agora sim vamos chegar aqui a um tema um pouco sensível, né? Com todo respeito, eu queria perguntar um pouco pro Lelê sobre a sua questão de superação pessoal e até entrar um pouco assim na tua vida, na sua parte aí bem pessoal. Eu queria que você me falasse um pouco dessa experiência desafiadora que você teve com drogas, porque isso, em algum momento, a gente pode estar falando de alguma coisa que vai servir para alguém. Alguém pode estar precisando ouvir, né, sobre a tua história. Então, eu gostaria que você falasse um Claro, pouquinho. amor. Durante, acredito que uns 5 anos, talvez 6, eu fui dependente químico, né? Fui usuário químico. Como tudo começou, gente? Eu trabalhei como modelo anos, tô falando que não tem nada a ver com a profissão, tá? Só tô contando a minha história. Eu trabalhei como modelo durante anos. E no mundo da moda eu conheci um cara, basicamente, conheci uma pessoa, e esse cara me apresentou para uma pessoa que trabalhava na noite, essa boate estava abrindo. Quando eu vi, eu tava trabalhando lá. Não foi nessa boate, mas dentro desse espaço noturno do mundo gay, eu conheci muitas pessoas. E eu queria entrar para um outro grupo, que era o grupo dos modernos, era uma galera que andava com pessoas muito famosas, que eu nem vou citar o nome, porque estão bem famosas mesmo hoje em dia. E andava com era um pessoal muito hype e tal. Eu queria fazer parte daquele grupo. Para fazer parte daquele grupo, eu precisava usar as mesmas coisas que eles usavam. Pra você ter uma ideia, eu bebia Fanta. Né? Eu tinha 19 anos, eu só tomava Fanta, nem bebia alcoólico. E em pouco tempo eu tava usando cocaína. Né? Depois de 1 ano, mais ou menos, que eu tava aí na noite, eu comecei a usar cocaína. Mas existia na minha cabeça, de forma completamente equivocada, um glamour nisso. Eu senti uma coisa glamourizada, tava em alta Kate Moss. Gente, basicamente eu era um retrato daquilo que eu via. Eu sempre fui apaixonado por moda, mesmo quando eu não trabalhava mais com aquilo. Então, por exemplo, eu comia e ia vomitar no banheiro. Eu gastava R$ 250 numa refeição nos Jardins pra vomitar no banheiro. Porque tava super em alta pessoas que eram bulêmicas, né? Que comia e vomitava. Anorexos. Gente, como assim, né? Mas era a minha cabeça da época. Então, eu fui seguindo o padrão de tudo aquilo que eu via. Por isso que é muito importante aquela frase que eu sempre falo. Tudo aquilo que eu vejo, eu acredito. O que eu acredito, eu faço o quê? Replico. Olha que interessante isso. Então preste atenção nas coisas que você tá vendo, porque provavelmente você tá replicando aquilo. E aí, amor, em pouco tempo eu era usuário de droga, depois em pouco tempo ainda eu vendia droga. Eu não era mais conhecido como o Lelê. O Lelê promoter de festas. Eu era o dealer, né? Na época era dealer. Acho que ainda é hoje. Mas era o dealer Lelê. E foi assim durante muito tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Até que aconteceu coisas muito pesadas na noite, que eu fui obrigado a sair, né? Não fui preso, nada disso, mas quase. Fui obrigado a sair. E foi uma história muito interessante, porque antes de sair da noite, eu tava passando por um lugar que era um lugar cheio de ciganos. E eu vi uma cigana.
E essa cigana me chamou pra ler a mão. Eu falei que eu não tinha dinheiro. Eu acho que eu nem tinha mesmo na época. Ela falou que não ia cobrar. Ela resumiu a história da minha vida e disse que eu tinha uma história muito linda, com movimentos de cura. E Olha, ela disse: a partir de hoje você vai pedir pra Deus, de forma muito profunda com seu coração, antes de dormir. Deus, me alinhe com o meu propósito de alma. E eu comecei a falar aquilo todos os dias antes de dormir, ainda na época da droga. Mesmo assim eu falava. E aí aconteceu todo esse rebuliço. Eu acredito que tenha sido por esse pedido que a minha vida virou do avesso para que ela ficasse de uma forma que seria interessante, alinhado com o meu propósito de alma. Então eu agradeço profundamente essa cigana, que foi uma mola propulsora para a mudança da minha vida. não mentiu, falou a verdade. Falou a verdade, amor. E falou tudo que você. Era isso, né? Você tinha que se alinhar. Realmente você veio a trabalhar com cura, né? Isso. Realmente você veio a Eu fazer. acredito que eu sempre fiz isso, porque eu fui modelo durante um tempo, eu fui ator durante muitos anos, fiz um monte de coisa legal, fiz muita figuração, mas fiz um monte de comercial. Se você jogar Lele Abdala no YouTube, você vê um monte de comercial com protagonista. Fiz novela, fiz Chiquititas, a segunda versão. Então fiz muita coisa bacana. Eu acredito que tudo que eu fiz, eu sou um pouco xiita com as coisas, assim, sabe? Eu não sei fazer as coisas meio pela metade. Tô trabalhando isso em terapia, mas eu faço tudo com muita veemência, com muita perfeição. Uhum. O que pra mim é Se perfeição. entrega, né? Isso. Então eu sempre tive bastante êxito em todas essas profissões. Do dealer até o trabalho como terapeuta, até como ator. Eu sempre fui ótimo em tudo, sabe? E é isso, né? Inclusive do clipe, né? Da prosperidade. É verdade. Pra quem não assistiu ainda, procurem lá, né? O mantra. Isso, o mantra da prosperidade judaica. O que é isso, gente? Existe uma bênção da prosperidade judaica que você abençoa todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Isso é judaico, tá? Não é papinha da carochinha, não. E os judeus, não adianta você discutir, é o povo mais rico do mundo, né? Sempre foi assim e eu acredito que sempre será. Alguma coisa eles entendem sobre isso. E como que é essa bênção? Você vai dizer em hebraico: Baruch, Ata, Adonai, Eloenu. Baruch, Ata, Adonai, Eloenu. Para todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Você vai falar, é oralizado, bênção, mantras, afirmações. A gente fala, oraliza, não é aqui. Ok? Que a gente falou ora por aqui, a nossa mente não é uma usina de maravilhas. Você tá orando, você já tá pensando no funk que a Anitta lançou, você tá pensando... Então, gente, você tem que falar. Fala, oralizar, A gente tá oração. na era de oralizar mesmo, de falar, né? e De com não mais intenção. pensar, né? Exatamente. O seu poder é a sua intenção. Porque não adianta eu estar lá, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa... Percebe? Coloca intenção, lindeza. Coloca o teu coração. As pessoas que mudam essa realidade, as pessoas que a gente se conecta mais, são as pessoas verdadeiras que estão colocando os seus corações. Percebe como a gente se conecta com gente que é de verdade, que abre a vida dela, que a gente sabe quem ela é. Como, por exemplo, Paulo Gustavo, né, o que fez a passagem pro outro lado. Todo mundo gostava, porque ele era aquilo, aquela explosão de verdade. E a gente tá tudo meio de mentirinha hoje em dia. Ninguém mostra quem é, todo mundo tem que estar alinhadinho, ninguém consegue falar alto, ninguém fala nada, ninguém fala o que pensa, todo mundo pensando a mesma coisa. Por favor! Chatice! Esse é o Lelê. Do nada. Completamente autêntico. Do nada, tá Do aqui. nada. Sou eu. Completamente autêntico, e esse é o Lelê. E tem um assunto que eu acho bastante interessante aqui pra gente falar, que é a obsessão, né? Você trabalha bastante com esse tipo de atendimento. Sim. Como que você identifica isso? E como que você... a resolução disso? Se você puder passar alguma dica, alguma oração. Posso sim. Como que eu identifico uma obsessão, amores? É assim, vou contar uma história rapidinho só pra vocês entenderem. Quando eu era criança, em épocas de outrora, muito outrora, tá? Porque eu tenho 45 anos. Quando eu era criança, eu me lembro que eu senti uma sensação muito estranha no corpo. Eu tinha uma percepção de sensação que era muito diferente. Minha mãe me levou em médico, minha mãe me levou em lugares, porque eu falava pra ela que eu sentia que meu corpo, ele ficava grande.
Era como se fosse meu corpo, assim mesmo, e eu sentia ele expandindo. E às vezes, uma vez por semana, às vezes duas, às vezes três, mas era muito estranho. Eu nunca soube colocar isso em palavras. Até que eu li um livro, anos depois, chamado Violetas na Janela. E esse livro conta a história de como uma mulher que estava encarnada sentia a presença de um espírito. Cara, exatamente como eu sentia. E ela era uma média. Eu. É isso que eu sinto. Toda uma explicação do perispírito que expande e tudo mais. O perispírito está expandindo. Então a gente sente como o nosso corpo estivesse inflando. É mais ou menos isso. E eu achei aquilo sensacional. Entrei de cabeça no espiritismo, no kardecismo. Fiquei 6 anos lá. Fiz a faculdade deles. Fiquei apaixonado por tudo. E amo, aliás, o kardecismo até hoje. E aí, dentro do kardecismo, eu fui tendo a percepção que eu tinha esse dom sinestésico. Todo mundo tem, na realidade. Mas tem pessoas que trabalham muito com isso que vai afinando, gente. Por exemplo, eu não sou cabeleireiro, mas se eu talvez fizer um curso, começar a fazer aquilo muito, durante muitos anos, eu vou afinar isso, percebe? Eu não sei fazer um bolo, Vai um lapidar, pão. né? Se eu começar a fazer muito, fizer vários cursos, workshops, eu vou começar a ficar bom nisso. Eu trabalho com energia. Basicamente é isso. Então eu faço isso muito, todos os dias, 5, 6 vezes por dia. Afinou isso em mim. Não tem nada de tão absurdo, tá, gente? É só um dom que todo mundo pode afinar, como canto ou qualquer outro. E aí, na grande maioria das vezes, não posso dizer que são todas, se tem uma entidade, eu chamo de entidade, mas um espírito, um demônio, sim. Demônios existem. Se isso tá no campo, tá aqui, tá com você, tá com alguém do campo, ou até mesmo no estúdio, eu sinto no corpo. Eu não vejo como eu tô vendo você. Eu sei que existem médios que veem, acredito piamente, mas eu não vejo. Às vezes acontece um vulto, alguma coisa assim, só que eu fiz um pedido, eu via quando eu era criança, até meus 10 anos, eu pedi de uma forma muito forte, muito veemente, para que eles parassem de se mostrar para mim, né? Porque se eles continuassem se mostrando, eu ia fazer a passagem também, junto com eles. Aí não ia dar nada, né? Eu tô morto, ele também tá morto, e aí faz o quê? Então, por favor, para. Porque eu tava prestes a fazer a passagem, vendo? Meu Deus. Então, aquilo foi bloqueado. Eu percebo que tá tendo um desbloqueio hoje em dia. Na grande maioria das vezes, eu sinto no corpo, de forma sinestésica. E é bem pontual, eu sei que tá e ponto. Às vezes eu tenho bastante preguiça de facilitar, de fazer alguma coisa, só assim, quando eu não tô em atendimento, né? Eu só sinto e deixo. Ai, vou continuar vendo minha série. Eu tô assistindo alguma coisa, eu começo a sentir, falo, tá bom. Às vezes eu tô com bastante energia, vou lá e faço um trabalho espiritual, energético, mas muitas vezes eu só deixo, quando eu tô eu e eu mesmo, né? Quando eu tô com alguém, eu sempre sei que eu preciso facilitar. Então, 98% das pessoas que vão no meu consultório estão obsediadas. E como que a gente... 98%. É muita coisa. É muita coisa. Eu tô obsediado o tempo inteiro. Como que a gente baixa... Como que a gente abre as portas para uma obsessão? Com o seu padrão de pensamentos, sentimentos e emoções. Basicamente, entende essa frase aqui que você vai entender tudo. Diga-me o que tu pensas, que eu te direi quem anda com você. Ponto. Ponto. Se você vibrar alto, lindo ser, se você pensa positivo sobre a vida, se você tem pensamentos, diálogos positivos sobre você, sobre essa realidade, sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, é quase impossível você estar obsediado, tá? Não é impossível, mas é praticamente impossível. Porque você tá numa vibração boa, alta. Tudo fala de energia. Primeiro eu preciso ser para convidar. Lembra? Eu sou o amor. Então, naturalmente, eu convido o amor também. Eu sou o ódio. Então, naturalmente, eu convido isso também. Primeiro eu preciso ser. Tá em mim, impresso em mim. E eu convido aquilo. Essa realidade fala de magnetismo. Eu sempre convido. Não é do nada. Ai, Lelê, mas eu vivo em gratidão. Eu vivo praticando Ho'oponopono, eu vivo na oração. E mesmo assim eu tô sempre obsediada. Tá bom. Tem alguma coisa que não Cê se encaixa. jura? Porque tem gente que não consegue ser sincera com ela mesma. Tem gente que não consegue falar a verdade, nem que for pra ela mesma, que ela vive na reclamação. Que ela vive num espaço grande dessa reclamação que ela vive e que é praticamente intrínseca ao corpo dela. Eu conheço pessoas que reclamam de tudo, que nada tá bom. O horário não tá bom, a roupa não tá bom, o corpo não tá bom, a fala não tá... Nunca tá bom. Eu não tô dizendo que você não pode ter mais. Eu não tô dizendo que você não pode olhar além. Claro, mas perceba que você precisa ter gratidão. A energia da fonte, que é o que você chama de Deus, eu chamo de fonte, criador de tudo que é a energia da gratidão e do amor. Deus não julga nada.
E aí existem ferramentas incríveis pra Maravilhoso. gente liberar as pessoas desse movimento, dessa energia. Só que não adianta eu fazer uma parte e a pessoa não fizer a dela. Tem uma parte que eu não posso fazer, a sua. Eu fiz um trabalho lindo de limpeza em você, na minha casa. Se você sair de lá, pegar teu carro ou ir andando a pé pra tua casa e se você começar com os mesmos pensamentos, se você continuar com os mesmos padrões de sentimentos e emoções, aquilo vai voltar. Não adianta Porque nada, é terra né? fértil. É. Percebe? Diga-me o que tu pensas, que eu te direi quem andas com você. Você acreditando ou não. Aliás, a grande maioria das pessoas não acreditam em obsessão. E é desse tipo de pessoa que eles gostam. Para cada uma pessoa que existe nesse mundo, existe pelo menos 8 obsessores. E são pessoas que não sabem que morreu. E eu não tô brincando. Isso é muito sério. Ah, Lelê, mas o obsessor faz eu pensar. Não, ele não faz você pensar nada. Ele inflama o que já tá no seu campo. Pensamentos de pessoas que querem se desviver. Ninguém se desvive sozinho, ninguém. Todas as vezes que você está fumando, você está com uma entidade. Um demônio, pra ser sincero. Chamado entidade ou demônio fumaça. Todas as vezes que você está bebendo, todas as vezes, ninguém bebe sozinho. Ah, Lelê, não tem como. Tá bom, mas ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém fuma a cannabis sozinho. Você está sempre obsidiado. Sempre. Tem consequências espirituais, né? Para quem usa pro uso de drogas e, enfim. Imensas. As consequências espirituais são inenarráveis, assim. Tem gente que paga o preço. Tem gente que paga pra ver e tá tudo certo. É uma escolha, gente. Lembra que eu falei no começo do podcast que não... E se a gente entrasse no espaço de não tem nada errado nem nada certo? São apenas escolhas. Só que, mediante a escolha que você estiver fazendo, você vai ter que arcar com o resultado dessa escolha lá na frente, não é? É sempre assim. Percebe o que é mais leve, o que é mais expansivo pra você. Eu não acredito nesses movimentos de pessoas que falam: ah, eu preciso fumar cannabis pra não ter ansiedade. Ah, eu preciso fumar cannabis pra conseguir acessar a consciência. Você jura? A consciência você acessa através da consciência. Não algo que te tire dela. Me desculpa, lindo ser. Esse papinho de ayahuasca, cannabis, eu não tô te julgando. É o meu ponto de vista e eu não sou dono da verdade. Ninguém é. É só um ponto de vista interessante. O seu também é. O dela também é. O dele também é. E o dele também. Percebe? São só pontos de vistas diferentes. Não torna nada do que eu tô falando vital, valioso e real. Porém, pra mim, a consciência a gente acessa através da consciência. Não de coisas que vão te tirar dela. Legal. E tem alguma oração que a gente pode fazer agora para... Tem muito! Podemos tem muito. mesmo? Claro que tem! Aliás, amores, eu vou dar um presente pra vocês aqui, coisa que eu nunca trouxe em nenhum Olha! podcast. Que é uma oração muito profunda que eu recebi no final de um curso que eu fiz, né? Onde eu me Em tornei... primeira mão isso agora? Em primeira mão, de verdade. Olha, Em primeira mão. E é uma ferramenta lindíssima pra gente acessar um movimento de cura muito forte. É uma oração decretual. Como que a gente faz uma oração? Na grande maioria das vezes, pra quem não entendeu ainda do movimento de gratidão. A oração a gente faz em estado de súplica, né? Muitas pessoas. Pai nosso que estás no céu, santificado. Sai desse lugar. A gente já tá no espaço quântico, vibracional. Agradece. Pai nosso que estás no céu. Sente esse Pai Nosso, ele tá dentro de você. Ele não tá lá. Ele tá aqui, ó. O céu também é aqui. Santificado seja o vosso nome. Venha, assim é uma oração, tá? Assim seria... Olha, eu querendo dizer que eu sou o dono da verdade. Assim seria a forma interessante, quântica, de se fazer uma oração. E como que é uma oração decretual? O que é um decreto? Eu nunca mais vou fazer tal coisa. Isso é um decreto, não é? Ou ele vai ter que fazer tal coisa. Não é assim. Tem essa energia. Coloca a energia. Decreto, se você estiver fazendo, lendo sem força, não vai servir pra nada. Eu já vi muitas pessoas que mudaram suas vidas com algum processo decretual com um dia. Um dia. E espero que vocês possam receber com grandiosidade desse movimento. Ela não tá decorada, gente, porque ela é muito grande. Então eu vou ler aqui. à vontade. E como eu disse pra vocês, como que a gente pode fazer pra se conectar com esse movimento, né? Primeiro você vai fechar seus olhos quando você for fazer. Eu vou ler aqui pra você. Depois ela vai estar
ou nos comentários, ou no texto da descrição do vídeo. Ou você depois vai me chamar no WhatsApp, no Instagram, que eu vou te mandar ela gratuitamente. Não tem pegadinha nenhuma, não vou te cobrar nada por isso é real. Eu te mando a oração decretual gratuitamente. E provavelmente a gente vai colocar nos cortes também. Tá ótimo. Oração decretual de corte estelar e purificação das sombras. Coloque as suas mãos sobre o coração. Respire profundamente. 3 vezes. E diga em voz alta, em voz audível. Eu fale o seu nome. Na presença sagrada da minha alma, do meu eu sou, e diante das forças da luz, das 36 dimensões superiores, decreto agora o rompimento absoluto e irreversível de todos os pactos conscientes ou inconscientes com as forças das trevas, entidades manipuladoras, magias, votos, contratos, juramentos e acordos que não estejam em alinhamento com o amor supremo e a verdade divina. Invoco agora os conselhos pleiadianos de cura, o comando Ashtar, as naves médicas de Arcturus, os sacerdotes de Orion, os Elohim, da chama branca da pureza e a presença de Metatron, Sandalphon e Shekinah, para assistirem essa purificação total em todos os meus corpos, físico, etérico, emocional, mental, espiritual e multidimensional. Declaro com autoridade cósmica que todo ser, entidade, implante, microchip, larva, pensamento intruso ou interferência energética que esteja alojado em mim, por permissão ancestral, kármica ou vibracional, seja agora identificado, removido e dissolvido e transmutado na chama violeta de Saint-Germain. Verriua, Elemia, Merracia, Lilael, que são os nomes hebraicos dos anjos de cura da libertação. Od Yeshua, Tseduá Ba'emet. Há salvação e justiça na verdade. Liberto agora toda forma e pensamento de autossabotagem, loucura, ruído mental, julgamento, culpa, pânico, medo ou depressão que tenha se instalado em meu campo por mim ou por influência externa. Eu revogo agora toda a memória genética ancestral que atrai o sofrimento como caminho de aprendizado. Peço ao Mestre Sananda e à Mãe Cósmica que envolvam minha mente com a luz da fonte original e reescrevam meu destino em perfeita ordem divina. Que o código de Grabovoi 91879481181 seja ativado em mim, que é o milagre da mente limpa, restaurada e conectada com a consciência crística. Ordeno que todas as camadas da minha aura sejam restauradas com os selos pleiadianos da luz líquida dourada e blindadas com o escudo de Arcanjo Miguel, selado com o fogo azul real. Nesse momento, eu peço que você visualize uma espiral azul girando ao redor do seu corpo. E peço que você diga essas palavras em hebraico. Mikael. Or El Nahim, Sahar Elion, Adonai. Respire, relaxe. Essas palavras significam Miguel, luz divina do Altíssimo, Senhor dos Senhores. Continuando. Eu volto agora ao centro do meu ser. Eu sou o templo sagrado do Altíssimo. Nenhuma força densa pode me alcançar. Me declaro livre de todos os tempos, vidas e dimensões. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou luz. Eu sou consciência desperta. Eu sou o fim dos pactos com a dor. E assim é. Nesse momento, finalizando, respire profundamente e diga: Shelimut Nefesh. Selimut Guf, Selimut Ruach, que significa integridade da alma, integridade do corpo, integridade do espírito.
Nesse momento, eu peço que você faça essa oração por 7 dias consecutivos. Apenas 7. E acenda uma vela violeta ou branca ao final. E repouse por 3 minutos em silêncio para receber os códigos de cura. Todos os dias que você orar, você vai acender a vela. E vai repousar por 3 minutos, apenas 3 minutos, para receber os códigos de cura. Gratidão. Nossa, que oração linda e forte, É né? um decreto poderosíssimo que mudou a minha vida. Eu fico um pouco... Fiquei aqui quietinha, porque eu fico um pouco assim... não posso dizer hipnotizada, não sei, mas eu fico diferente. Exatamente. Agora você imagina, uma pessoa que tá ouvindo fica mexida. Imagina quem tá fazendo. Tem que colocar sua alma. Ah, Lelê, eu preciso ser efusivo como você? Não. Eu sou bastante efusivo, gente. Falo alto, sinto com o coração, bato no peito, grito, olho por cima, cuspo. Não precisa ser assim. Faça com a tua verdade. De repente você pode falar baixinho, mas sente isso. Sente cada uma dessas palavras. Fala com o teu coração. Isso é uma terapia tão profunda que vai te livrar, vai retirar do teu campo qualquer pacto que você tenha com as trevas. Qualquer pacto. Nossa, eu tô muito chocada. Sabe quando você fica... Alguma coisa mexe, assim? Sim, amor. Tô desconcertada. Que lindo! É só através do desconcerto que a gente consegue Que a gente ir além. conserta. É. Tem bastante pra consertar E se aqui. o certo fosse ser desconcertado, né? Nossa, muito lindo. Em falar em movimentos de cura... Desculpa, você ia falar uma Não, coisa. o pessoal tá assistindo aqui no estúdio, tá todo mundo também... eu tô vendo que tá todo mundo chocado, né? Nossa, eu tô tremendo ainda fazendo ela, porque a energia é muito forte. Exatamente, muito isso. coração. Agora Ó, você falou uma coisa, é isso que eu falei, eu não consegui nem identificar, tava um pouco... energia de soltura mesmo, de liberação, é muito forte. Exatamente. Porque você imagina, a gente fala de 2000 anos, porém, a gente sabe que o lugar que, os povos que mais viveram na Terra são os egípcios. Eles viveram por 10.000 anos. Por isso que todos nós temos essa coisa com o Egito. Quando a gente ouve aquelas músicas, né, com aquela coisa egípcia, a gente se sente bem, os filmes e tudo mais, porque muitos nós vivemos lá. Dizem os historiadores dos registros acásticos que todos nós vivemos pelo menos 200 vidas. É muita coisa. É muita coisa. Então, você imagina como a gente tem questão com escuridão, com bruxaria. Tem bruxaria do bem, tá? Tô falando da do mal. Tem com bruxaria, com pactos com entidades, com demônios, questões com sexo, questões com falta de prosperidade. E muitas das vezes a pessoa é uma pessoa boa. Só que eu preciso te falar uma coisa que também é polêmico. Dinheiro não é sobre ser uma pessoa boa. Não tem nada a ver. Você pode fazer 50 mil orações, você pode ir pra igreja todo dia, você pode fazer um monte de prece, um monte de novena e não ter R$1. Quantas pessoas você conhece que são pessoas ótimas, pessoas sensacionais, pessoas exemplares, um ótimo cidadão, que tá sempre passando por entraves? Agora eu também tenho certeza que você conhece pessoas que passam a perna em Deus e o mundo, que tá desvivendo pessoas, que tá fazendo coisas terríveis contra outras pessoas e que estão cada vez prosperando mais, não é? Olha, conheço, hein? Dinheiro não é sobre ser bom. Eu sei, isso é polêmico para um terapeuta vibracional falar. Mas eu vou falar, gente, o que de fato eu percebo de forma laboratorial. Podia falar coisas de curso aqui. Quando eu falo de laboratorial, é sobre a minha percepção de colocar a mão na massa, de histórias que as pessoas me contam. Muita gente fala comigo todos os dias. E eu percebo, de forma laboratorial, que não é isso. Porque essas pessoas, que não são pessoas muitas vezes boas, consideradas boas espiritualmente falando, elas criam dinheiro e manifestam dinheiro por quê? Porque elas são apaixonadas por dinheiro. Só por isso. Tudo aquilo que você é apaixonado, você cria. Muitas das pessoas, mas Lelê, mas eu também sou apaixonado. Você olha mais pra falta dele. Por isso que você tem dificuldade de criar ele. As pessoas que de fato são apaixonadas pelo dinheiro, elas têm energia, o arquétipo do tio Patinhas. Qual que é o arquétipo do tio Patinhas? Nada no dinheiro, quer ter o dinheiro. Não se desfazer dele pra pagar contas. Percebe? Elas gostam da energia, da textura do dinheiro. Para os judeus, poderiam falar que elas servem a Mamon. Que são pessoas que têm essa energia muito forte, né? Com dinheiro, com dinheiro, com dinheiro. Então, existem duas formas. Existem várias. Mas de você ter muito dinheiro, ou você serve a Mamon,
você se apaixona por ele, pelo dinheiro, ou você começa a entrar num tubo energético do fluxo da prosperidade, que é quando você se alinha com as coisas do céu. Existe como. Mas é um trabalho, né? É um trabalho? Como que funciona isso? Aí você tem que pagar R$278 e fazer uma terapia comigo que eu vou te dizer melhor. Para quem quiser saber mais sobre as terapias para fazer com você, como que a pessoa pode chegar até você para Ela te procurar? encontra nas redes sociais, eu tô como Lele Abdala no Instagram, e lá tem um Linktree, né, ou então tem também o Fale Comigo. No Fale Comigo tem 3 opções, SMS, WhatsApp e e-mail. Rapidinho, super fácil. Não costumo responder no mesmo dia, gente, mas em 48 horas eu respondo todo mundo, tá? No máximo. Porque são muitas mensagens, né, por dia, mas eu respondo todo mundo. Não, fora os atendimentos, né? Fora os atendimentos, Você cursos, e o André, vocês têm uma clínica espiritual. Isso. E fora isso também, nós somos radialistas, né, da Paranormal. Tem o Paranormal Experience, que é o canal dos meninos, e tem eu amo o Paranormal. É maravilhoso. Amo. Nós somos um dos radialistas lá, toda terça-feira, que é Legal. hoje, inclusive. Terça-feira, às 4h30, e sábado, à meia-noite, nós temos um programa de rádio chamado A Verdade Que Ninguém Te Conta. É polêmico, tá sendo um dos mais ouvidos lá pela rádio, porque a gente não tem vergonha, não. A gente fala o que ninguém tem coragem de falar. Pra quem não sabe, né, o Lelê também é casado com o André Molinari, que também, né, tem esse programa com você. Isso, André Molinari. E outro terapeuta vibracional que tem uma história maravilhosa. Sensacional. E vocês vão ver ele aqui também, né? Estamos... Que rufem os tambores. Estamos conversando aí para agendar, vocês também vão ver ele por aqui. Ele é maravilhoso. E também vai vir contar várias experiências, Sim, muitas coisas maravilhosas. Tem muita coisa para falar. É que às vezes a gente tem tão pouco tempo que tem que marcar uma próxima. Ó, coloca aí, eu quero ler de novo, novo. O André vai vir mesmo? Assuntos. O André tá aqui, gente. André, chega aqui. Chega aqui, vem dar um oizinho. Tem interessantes para falar que, olha, eu tô tentando dar um poporri de tudo aqui. Óbvio em cena. Chega aqui. Com certeza, meus amores. Em breve, vocês se preparem. A primeira bomba foi o Lelê que jogou, né? A segunda bomba vem vai aí, ser o André. E por que você tá falando assim tão baixinho? Porque eu sou uma pessoa da espiritualidade. Só que não, ok? Em breve, hein, gente? Será um prazer, Isa. Lelê, Isa. Obrigada, tá tudo muito incrível, gente. Esse episódio, ó, curta, compartilha, comenta, faz pergunta. Por favor, gente, movimentem-se. Movimentem-se. A vida é feita de movimento, não de pensamento. Lei da atração. Você atrai pelo seu movimento, pela sua ação. Ação. Ok? Aliás, tem uma coisa muito interessante quando André disse aqui agora. Todas as vezes que você recebe algo de alguém que foi profundo, que te tocou, fez você aprender, ou mudou a sua vida de alguma forma, e você não acha uma forma de balancear isso, você fica em débito com o universo. Sempre. Sempre. Então você precisa compartilhar maravilhas. Se você não quer compartilhar com um amigo, você deixa um comentário bonito lá que as pessoas vão ouvir e vão ler e vão falar, nossa, que interessante, né? Nossa, mudou a vida dessa mulher, eu quero ver o episódio inteiro. Então, sempre ache uma forma de honrar as pessoas. Como eu falei, tá tudo dentro. Quando você não honra o outro, o mundo também não honra você. Comece a honrar as pessoas e compartilhar maravilhas. A gente tem mania de achar uma coisa que é muito legal, uma padaria que faz um pão que, nossa senhora, a gente não fala pra ninguém. Porque a gente tem a questão da escassez. Se você for falar pra muitas pessoas, vai acabar. Não vai acabar! Para de ser doido! Fala pras outras pessoas, compartilha podcast, compartilha livros, fala das maravilhas do mundo! Você vai pro Instagram pra compartilhar ou pro Facebook pra compartilhar um monte de merda, mas não vai compartilhar as coisas de maravilha no mundo? Fica compartilhando um vídeo de bebê reborn e não compartilha as maravilhas do mundo. Toma vergonha na tua cara! Começa a compartilhar as maravilhas dessa realidade. Tem muita coisa incrível no mundo. O mundo é um lugar incrível de se viver. Basta onde você foca a sua atenção, amor. Tem muita gente linda, fazendo um trabalho belíssimo. Muita gente maravilhosa, com uma energia incrível, mágica. Muita gente assim. O que você quer ver? Quer ver as pessoas assim ou quer ver os reclamões? Foca o que você quer ver e olha pra isso. É esse movimento. É isso mesmo. Por isso, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem essa entrevista, curtam, sigam lá o Lelê, que tem muito conteúdo. Hoje ele deixou aqui, né, praticamente... A minha arma. Deixou muito conteúdo aqui de graça para quem quiser se inteirar, sair um pouco dessa
Matrix, né? Isso, Se que a amor. gente pode falar assim. Sigam lá o Lelê, o André também, que veio aqui dar um oi pra Tô vocês. quase fazendo 100 mil, gente. Falta pouquinho. Falta pouco, segue mas... Lá, segue lá. Manda pra um amigo Já também. já ele vai estar fazendo 100 mil, hein? Yeah! Amor, tá acabando? Tá acabando. Eu quero te dar um presente. Ah, você quer me dar um Eu tô presente? Eu não perguntando, acredito. gente, não porque eu quero que termine. Mas porque a gente sabe que tem um time, todo mundo, né? Eu amo presente, gente. Eu sou leonina, eu sou do presente. Aqui, ó. Clara tá aqui, não me deixa mentir. Eu não sou do presente? Tudo pra mim é um presente. Claro, a gente é amiga dela. Pensa numa mulher bonita. Pensa numa mulher bonita. Uma cara de milionária, assim, sabe? Parece a Bruna Marquezine. Linda, com cabelo, um brinco dourado. Linda, linda, linda. Amor, deixa eu te falar uma coisa. E você também, né? Uma gata. Ah, obrigada. Imagina se você tivesse um quadro na tua casa que pudesse limpar a energia do campo o tempo inteiro. Sem você precisar ativar, sem você precisar fazer nada, falar nada, dar 3 pulinhos, rodar, acender 2 incensos, nada. Nada, Um quadro só... que você coloca e ele limpa a energia do campo. Você gostaria de ter? Eu amaria, não gostaria, Então- eu amaria muito, meu Deus. Segue pra você um presente, Obrigada. que é o quadro Yoshua. Yoshua é o primeiro nome de Jesus. Esse nome tem uma energia muito forte, por N questões. E ele é um símbolo radiestésico, de limpeza de ambientes. Ele limpa tudo. Pra você que tá tendo muita discussão em casa, pra você que tá tendo muitos pensamentos intrusivos, pra você que tá com falta de propósito, você não precisa acreditar. Só coloca. Só coloca. Só coloca. Depois me chama depois de um E mês. onde é o melhor lugar pra gente colocar? Pode ser Qualquer colocado lugar. em qualquer lugar. Eu tenho em todos os cômodos na minha Posso casa. usar, Quando você for lá, você vai colocar ver. Eu ele tenho em assim todos os ou cômodos. assim? Em pé. Em pé. Uhum. Tá. Yoshua, Lele, eu preciso comprar? Não. Tem um aplicativo chamado Pinterest. Ou também tem o Google. Você pode ir lá e colocar a palavra Yoshua. Deus. É Jesus, tá, gente? Yoshua. E você vai encontrar exatamente essa imagem. E você manda plastificar. É baratinho, R$5, eu acho. Você plastifica o negócio, você pode colocar em todos os cômodos. Coloca no banheiro, coloca na porta da entrada, coloca no teu quarto pra você ter os sonhos melhores. Ah, caso você tenha muitos pesadelos também, pode colocar embaixo do travesseiro. Gente, essa dica que eu tô passando, eu não tô Maravilhoso. brincando, é a dica de ouro. Yoshua, de radiestesia. Outra dica, Lele, eu não acredito em nada que você tá dizendo. Como que você pode comprovar pra mim que você está falando a verdade? Lembra que eu falei que eu adoro pessoas descrentes? Compra um cristal de quartzo, exatamente como esse. Cristal de quartzo transparente. Tem que ser original, tá? Tem muitos cristais que são falsos por aí. Eu indico que você vá... Não tô ganhando nada por isso, mas eu indico, se você é de São Paulo, na Legep. Se você não é de São Paulo também, você pode comprar por site. Legep. Cristais de mineração. Você vai pagar em torno de 50, 60, R$70. Os preços são um pouco nobres lá. Eu não falo caro nem barato, que eu acho isso a crença limitante. Costumo dizer nobre e popular. São preços nobres, porém é mineração. São cristais com extração consciente, né? Eles fazem de forma lindíssima. Compra um cristal de 3 a 5 centímetros e você vai falar para esse cristal. Vou falar com o cristal? Aham. Você vai falar para ele, me traga imagens do futuro. De forma intencional. Me traga imagens do futuro, me traga imagens do futuro, me traga imagens do futuro. Coloque embaixo do seu travesseiro e vai dormir. Faça isso por 14 dias, que você vai começar a sonhar com o seu futuro. São pessoas que você não conhece, são pessoas que você nunca viu, com o seu casamento, com a tua mulher, enfim, com o seu futuro. Dessa encarnação, tá? Não é de outras, não. Todo mundo que eu passo isso, que são pessoas descrentes, ficam boquiabertas. São lapsos, né? Pode ser que não seja um sonho inteiro, mas você vai se ver mais velha. Você vai ver um menino que você não conhece de mão dada com você, que talvez vai ser seu filho, e por aí vai. É sensacional. Eu já vi uma atriz falando sobre isso. Verdade! Não é? A Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet. Não Verdade, é? verdade, Não tem uma verdade. história assim? Isso, verdade. Eu já vi verdade. isso, hein, gente? Ela difundiu isso bastante. É, verdade, verdade. Maravilhoso. Bom, eu quero te dar um presente aqui também, que é da nossa... Oh. um dos nossos patrocinadores aqui, a Quinta das Lavandas. Não sei se você gosta de lavanda. Eu sou apaixonado por lavanda. Isso é exclusivo, é um campo de lavandas lindíssimo que tem em Apucarana. Um lugar, assim, energeticamente falando, incrível, que é a Vou abrir Quinta aqui, ó, das vou abrir Lavandas. aqui, ó. Pode abrir. As pessoas falam que é grosseiro. Gente, quando eu fiz curso de etiqueta, pra ser modelo onde eu trabalhava na Mega, tinha que fazer curso de etiqueta. Eu fiz uns 3. E aí era extremamente deselegante você abrir um presente na frente da pessoa, mas eu não acho, então eu vou abrir. Não, abra sim. Eles Abre. falam que você tem que guardar, levar pra casa, você abre depois.
Abre a lavanda que é colhida lá no campo e os produtinhos lá, todo carinho. Amor, gratidão, vida. Gratidão do fundo do coração. E o meu preferido é agradeço. lavanda. É mesmo? Meu Deus. Aqueles, né? Eu amei. Gente, é um eu lugar amei. maravilhoso lá em Apucarana. Se você é aí do Paraná e quer conhecer um lugar diferente, até energeticamente falando, porque quando eu estive lá, nossa, eu me senti completamente limpa, assim. Eu imagino. É Amor. maravilhoso, maravilhoso. Eu esqueci. Esqueceu? Esse cristal é seu. Ah, obrigada. É um dos cristais mais lindos que eu tenho. Em todo o meu campo. Gente, É. olha isso, gente. Esse O cristal brilho é diferente, belíssimo. né? Isso. Cristal de mineração. Ah. Esse não veio da Legep. Veio de Furtacor. Alto Paraíso de Goiás. É um rapaz que vende de lá. E às vezes eu pego dele. E ele Eu se extrai amo, de uma forma maravilhoso. lindíssima. Ele chama de cristal de quartzo transparente arco-irizado. Porque ele tem um arco-íris, se você É perceber. meio furtacor, assim, né? É diferente dos outros cristais. É bem Lindíssimo, profundo. nossa, muito, muito, muito Eles grato. chamam de cristal lemuriano. Lindo, maravilhoso. E como você pode fazer para limpar o cristal quando você perceber que a energia tá densa? Deixa ele na terra. Não lava com nada. Na terra mesmo? Se tem um vaso de planta na tua casa, você pode deixar na terra. Agora também, se existe um ambiente com muita discussão, muita briga, se você tá brigando muito com seu namorado, com a tua mãe, com alguém, tira o cristal. Deixa o cristal em outro cômodo. Uhum. Cristais são potencializadores de energia. Ah, Sempre. Tá. Ele amplifica. Isso. Essas Entendi. pessoas que têm a casa lotada de cristal e que a casa é um furfeiro de briga, de confusão, não faça isso. Vai por mim, não faça isso. Porque ele Olha a amplifica dica, a hein? energia, entendeu? Legal, é uma dica Uhum. interessante, né? Eu não sabia disso. Cristal é uma coisa sensacional, assim, gente. É um transmutador natural de energia. Se você precisa transmutar energia, tenha bastante planta em casa. Nós temos 27. Tenha bastante planta em casa. Tenha bastante cristais em casa também. A tua casa tá falando de você o tempo inteiro. E se você tiver em congruência com a casa, ela também começa a criar junto com você. É maravilhoso. Caso você também queira fazer um trabalho de limpeza da sua casa, vou falar rapidinho. A gente Pode tá no falar. final. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar um balde, colocar água. Gente, essa dica é incrível. Eu salvei, mas eu não fiz, mas é Você não tem incrível. noção. É um tratamento que não foi canalizado por mim. Helene Biassi, a mãe da terapia multidimensional, uma senhora maravilhosa. Incrível, incrível. Sou apaixonado na Helene. E ela trouxe isso na pandemia. Eu achei tão fácil, gente. Eu falei, gente, você jura? Achei facinho. A gente tem um ponto de vista que tudo precisa ser difícil, né? Aí eu vou soltando esse ponto de vista aí. Você vai pegar um balde pequeno, médio ou grande, vai encher com água e vai colocar no centro da sua casa. Onde é o centro da sua casa? Não sei. O centro da minha é a sala. Onde é a sua? O que é o centro? É onde as pessoas ficam. Pode ser que seja na cozinha, na sua, na varanda, não sei. Na minha é a sala. Vai colocar no centro da sua casa 1 hora antes de dormir. Você vai dormir 11 horas, meia-noite, todos os dias? 1 hora antes. Coloca no seu celular um lembrete para que você se lembre. Vai colocar esse balde com água no centro da sua casa, vai fechar os olhos e você vai dizer, vou falar com as minhas palavras, só para você entender, fala com as suas. Importante é a intenção. Pode falar 3 palavras só, não tem problema. Mas eu falo assim, eu peço agora que todos os anjos façam uma limpeza profunda na minha casa, limpando energia de entidades, demônios, potestades, forma pensamento, qualquer coisa que esteja nas roupas, nos alimentos, faça uma limpeza profunda usando a energia dessa água. A casa de meu pai tem muitas moradas e essa é uma delas. A casa de meu pai tem muitas moradas e essa é uma delas. A casa de meu pai tem muitas moradas e essa é uma delas. Vai dormir. No outro dia, essa água é água de descarte. Como assim, Lelê? Vaso. Não é plantinha, não é terra, é vaso. Joga fora. Você vai fazer isso durante 10 dias consecutivos. Chama limpeza profunda com os anjos da alta magia. Gente, só faz. Porque muitas vezes a gente tá com uma energia densa. Só que se você ficou muito tempo na tua casa com essa energia densa, a casa guarda memórias. Ela é um elemento vivo. Tá cheio de memória lá. Por isso que às vezes você vai trabalhar, você sai pra ir pra algum lugar, não sei o que lá. Você começa a ficar mais expansiva, tem uma energia gostosa, começa a acreditar de novo na vida, volta pra sua casa e começa de novo. Que a vida não vai dar certo, que as coisas não vão ir adiante, que você tá gorda, ou que você tá magra, ou que seu trabalho realmente não tá te... Percebe? São esses lugares que a gente entra. Então quando a gente faz uma limpeza na casa, que a gente limpa as formas, pensamentos. O que são formas, pensamentos? É tudo aquilo que a gente já pensou muitas vezes, consecutivas vezes, e aquilo se materializou, se solidificou. Chama forma, pensamento. Por isso que falam que as paredes têm memória, esse tipo de coisa. Perfeito.
uma das formas também bem profunda de fazer uma limpeza em casa é pintando. Percebe quando alguém vai e limpa a tua casa, você contratou alguém ou você mesmo. Você faz uma limpeza forte na sua casa, de limpar mesmo, eu tô falando. Passa pano em tudo, nanana. Você fala, nossa, tá tão mais leve. Não parece que tá. 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 E aí quando você muda os móveis de lugar, quando você pinta a tua casa inteira, você muda a energia de tudo também. Legal. Mais uma forma Sim. de fazer esse movimento, Sim. né? Gente, olha, sinto muito, fico triste. Estamos chegando aqui, né, ao final. Nossa, não queria. Queria continuar aqui mais um pouquinho, mas Pelo palhaço, né, gente? estamos chegando aqui ao final. Tô muito, muito, muito grata de ter o Lelê aqui, que é praticamente meu vizinho. E a gente não se conhecia ainda, mas eu tô muito feliz. Obrigada pelos presentes. Já vou chegar em casa, já vou colocar ali tudo bonitinho. E obrigada mesmo, mais uma vez. Tô muito feliz que você esteja aqui com a gente, viu? Amor, gratidão imensa pelo convite, gratidão imensa por gostar de mim, como diz a Maria Bethânia, por gostar de mim, apesar de mim. Muito obrigado por me ver. Eu podia estar aí falando ao Léo e ninguém prestar atenção. Muito obrigado do fundo do coração e por fazer sentido pra você e por receber de mim. Às vezes a gente tem pessoas incríveis do nosso lado que estão falando coisas ótimas, mas a gente não recebe delas. Então eu fico muito feliz por você se abrir pra receber. Por esse convite tão mágico. Gratidão do fundo do coração. E gratidão a você que ficou até o final assistindo. Beijo! Obrigada a você que ficou assistindo aqui com a gente. Quero pedir mais uma vez, como o Lelê já falou aí, né? A gente precisa movimentar essa energia, então compartilhem esse vídeo aqui, curtam lá o nosso canal, também nosso Instagram, @espaçoabertocast. A gente tá também no TikTok. Tô esquecendo alguma coisa, diretor? Não? E deixar um beijo aqui para minha amiga Rose Arraso, lá de Maringá, que tem um programa maravilhoso na TV 10 Maringá, ou TV Maringá 10, alguma coisa assim. Se eu estiver esquecendo, depois me corrijam aí. Um beijo para Rose. Tem um programa incrível. Quando você for para Maringá, eu vou te levar lá no programa dela. Questão. Você vai amar. Ela é incrível, incrível. Quero muito ir no programa 10 Maringá ou Maringá 10. Eu sei que são os dois. É a Rose Arraso. E deixar um abraço também para o nosso patrocinador Pet Brás. Você que é de Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva e agora 2 lojas em Apucarana. E quer comprar aí as coisinhas pro seu pet. Vocês têm pet na casa de vocês? A gente fez a passagem pro outro lado do véu tem 2 meses. Hoje completou 2 meses. Sinto muito, viu? Tudo bem. Mas Você acessou o campo, por isso que você tá acessei o perguntando. campo, né? Que eu sou muito de bichinhos, né? A gente também, a gente é apaixonado nele até hoje. E aí você que tenha interesse em comprar rações, medicamentos, tudo para o seu pet, corre lá na Pet Brás, que o Júnior vai receber vocês com o maior carinho do mundo. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Infelizmente, a gente gostaria muito de continuar, mas hoje não vai ser mais possível, né? Então, numa próxima, de repente, o Lelê volta também com o André, que a gente já combinou aqui. A gente poderia voltar pra falar de arquétipos. É um tema, eu sou mestre arquetípico. Quer ganhar dinheiro? Quer atrair relacionamento? Quer atrair mais saúde? Lelê, tem como só usando uma imagem? Tem. Tem. Eu conheço todas. Se vocês quiserem essa entrevista aqui, então, para falar de arquétipo, do Lelê e do André, então vocês deixam aí nos comentários, viu? Quero a entrevista com o Lelê. Isso daí é polêmico e o povo faz dinheiro. Polêmico. Então deixem aí nos comentários pro Lelê voltar junto com o André e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.